nada, mas aí no Brasil fica complicado, não, nada, yoga, yoga do nada. Aí a galera vai achar que fala sobre o budismo, né, do vazio, né, shunya, né, e daí já cria uma complicação. Para começar, a gente pode fazer o mantra do estudo, não sei se vocês fazem, quem conhece pode fazer junto. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vitvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. A Brenda está chegando, estava esperando na porta congelada. Muito lindo esse mantra, né? Vocês conhecem o significado, que todos estejam nutridos, protegidos e nutridos, que o nosso conhecimento seja luminoso, que nunca briguemos ou entremos em discórdia. Ok. Não sei se vocês sabem por que faz Shanti, Shanti, Shanti 3 vezes, todo mundo sabe? Que é paz, paz, paz. Mas por que 3 vezes paz? Porque todo mundo precisa de muita paz? Não, tem um significado. Claro, o número 3, né, aparece em muitas questões, né? Tem Brahma, Vishnu, Shiva, né? Tem muitas questões. O Om tem 3 letras, 3 sílabas, né? Que pode ser associado a um monte de coisas, estados de consciência, por exemplo, né? Mas o motivo concreto por que repete 3 vezes o Shanti é que é paz em primeiro lugar com a natureza, que é Shanti báltica, que são com os elementos. Agora final de semana de novo, né? Chuva, né? Coisas, né? Mudanças climáticas, que era uma preocupação muito grande 10 mil anos atrás, né? As intempéries, o clima, voltou a ser para nós, né? Então, o primeiro é Shanti Báltica, com os elementos da natureza. E o segundo é Shanti Daika, com os outros, com os demais. Paz com os demais. E o terceiro é Shanti Atmika, a paz com a gente mesmo, a paz interior, né? O som, eu usei esse sininho aqui, e o som se propaga e ele muda, ele fica mais fino, a vibração fica quase 1 minuto aqui, fica mais fina, mais fina, mais fina, quase imperceptível, mas continua, e depois a gente continua ouvindo dentro da nossa cabeça, né? Essa característica, vamos aprofundar um pouquinho mais em relação ao porquê do som, a vibração, né? Por que o som é tido como base de tudo, né? Se essa frase, nada, Brahma, tudo é som, o universo é som. Isso tem a ver não com som só de música, isso tem a ver com a vibração primordial, né? Que às vezes também é associado com o mantra Om. A vibração do Om é uma referência ao fazer reverberar para dentro e para fora de nós essa vibração primordial. Provavelmente vocês não iam identificar, mas essa frase, nada, Brahma, tudo é som, ela volta 5.000 anos depois na Bíblia. No início era o verbo. Só que na tradição cristã, o verbo é a palavra de Deus, e a palavra de Deus foi traduzida como o texto da Bíblia, que é uma palavra racional, intelectual, uma narrativa, uma genealogia, né? Mas na verdade essa ideia, né, no cristianismo tem muitas ideias que
provavelmente vem da filosofia indiana. Migrou, vamos dizer assim, né? Uma das pontes bastante fortes é quando Alexandre o Grande, o imperador da Grécia, invadiu o norte da Índia e saqueou todos os palácios, bibliotecas, tudo que podia carregar. Levou muitas escrituras antigas em sânscrito, em Pali, né? E que foram estudados na Grécia mais ou menos no século V a.C., né? A filosofia pré-socrática, se alguém conhece, tem fortes influências da filosofia indiana. Por exemplo, Heráclitos com aquela frase famosa: nunca pode entrar duas vezes no mesmo rio, porque tudo flui, né? Tudo muda, eu sou diferente, o rio é diferente. Ou Parmênides também são filósofos fortemente influenciados pela filosofia indiana, só que não davam créditos. Para nós, a filosofia começa na Grécia Antiga, né? Que é uma tradição mais eurocêntrica, simples. Mas no início era o verbo, nesse caso em sânscrito, né? Já nas traduções, eu trabalho com estudos da tradução, na tradução já muda muito quando se lê a Bíblia em grego, porque daí é logos, e logos claramente já é diferente de verbo, apesar de ser a mesma tradução, né? O conceito, né? Logos já é mais o princípio também, o sentido por trás das coisas. E quando você vê na Índia antiga, né? O equivalente de logos, o verbo seria o nad, é o som. E o som, na verdade, é a vibração primordial. E essa vibração, eu vou contextualizar só um pouquinho mais para fazer uma ponte para vocês terem esse acesso mais claro, assim. No fundo, tudo que existe é uma forma de energia. A matéria é uma forma mais densa de energia. Tipo, isso aqui, né? A forma mais densa que nós conhecemos é o buraco negro, né? Que é chamado até de antimatéria. E a forma mais sutil, né? Por exemplo, as moléculas, compostos de átomos, né? Que para nós se apresenta como sólido. Por quê? Porque, na verdade, as partículas subatômicas giram com uma velocidade tão estonteante que, para nós, parecem estar, ao mesmo tempo, em todo lugar. Isso cria a nossa impressão de solidez, de matéria densa. Okay? Mas, na verdade, a gente sabe que tem um vazio enorme nos átomos, né? Provavelmente vocês já viram essa analogia. Se tivesse nenhum vácuo em nenhum dos átomos, todo o planeta Terra caberia na ponta de um alfinete. Porque a matéria, como a gente conhece, a matéria densa, ela é basicamente um vazio com muita energia. E as partículas subatômicas girando, né, de uma forma que para nós se apresenta como sólida. Aí temos formas de energia mais sutis, por exemplo, né? A matéria mesmo tem transições. Nós vamos ver um pouquinho os elementos daqui a pouco, um esqueminha que eu trouxe, né? Aí tem coisas mais líquidas, água, por exemplo, né? Já parece que tem mais movimento, tem ar, né? Depois tem coisas mais sutis, né? Por exemplo, o que é a energia de um olhar amoroso? Onde que está? Mas ela nos nutre igual o ar que a gente inala, igual a comida que a gente ingere. É uma energia. E não é uma forma de falar, vamos dizer, nova era, né? Nesse sentido, não gostei da energia do lugar, né? Ficou muito batido, muito lugar comum. E tem formas mais sutis de energia. Por exemplo, a física química tem dificuldade de explicar por que os átomos de um determinado elemento ficam naquela configuração de prótons, nêutrons, elétrons e outras partículas subatômicas. Só descreve, analisa, é isso. Mas por que fica assim? Porque é uma energia que faz girar, né, essas partículas dessa forma. Mas de onde vem? E é bem maluco pensar que todos os átomos que existem no universo existem desde sempre. Não tem como destruir. Os átomos que estão dentro do nosso corpo, né, tem água bastante, tem carbono, tem proteínas que são aminoácidos compostos também de átomos. Esses átomos já estiveram aí desde sempre.
E quando a gente deixa de existir nessa forma física, esses átomos vão continuar. Eles são literalmente indestrutíveis. Mas o que mantém eles? É uma energia. E essa forma de energia mais sutil é que é representada no conceito do yoga do som, a vibração primordial, no mantra do Om. Essa energia que está por trás de tudo, você pode dar diferentes nomes, óbvio, né? Que no Ocidente a maioria usa o conceito de Deus, só que pensa numa coisa de um barbudo, né? Antropomórfico, né? Com anjos ao redor, que também tem forma de gente, né? Apesar de mais bonito, mais sutil, mais luminoso, as coisas. Só que isso ali é uma simplificação um pouco, como é que eu vou dizer? Não quero ofender ninguém, né? Mas é meio infantil, né? Pensar nesses termos, né? Na Índia, na filosofia oriental em geral, se evita falar coisas sobre Deus, na verdade. Por quê? Porque a mente humana é limitada. E se a gente, como humanos, falamos qualquer coisa sobre algo que supostamente é ilimitado, entra em contradição imediatamente. Tudo que a gente possa dizer sobre algo ilimitado é limitado. Então é melhor não dizer nada, né? Na Índia se fala, o que a gente pode dizer é o contrário, o que não é, neti, neti. Não é isso, não é aquilo, não é aquilo. Mas essa energia que está por trás de tudo e que é invocada, vamos dizer, ao fazer o mantra Om, ou nas práticas do Nada Yoga, também pode ser chamada de consciência. Aí fica muito interessante. Consciência, mas que tipo de consciência? Claramente não é a minha consciência. Minha consciência, né, é a nossa mente que projeta a consciência nossa que cotidianamente. Eu não estava consciente disso, daquilo, sabe? Esse é um outro uso de consciência, né? Ok? Antes de entrar totalmente em discussões muito filosóficas, quero mostrar dois esquemas para vocês. Brenda pode mostrar o primeiro. Primeiro um pouco aqui. Depois a Ana manda para vocês esses materiais, né, como referência. A lâmpada precisa aquecer. Acho que ele contando mesmo do Rio. Um dos materiais é um livro sobre Nat Yoga, do Júlio Falavinha Gopala, né, que é um praticante de yoga, é um músico, né, trabalha muito com a música indiana, continua trabalhando. E ele fez esse pequeno livro já há mais de 20 anos atrás, mas eu coloquei no PDF para disponibilizar, né, que ele fez meio uma produção caseira, e que tem todo o esboço, vamos dizer assim, do yoga do som, do Nada Yoga. Então é interessante para vocês terem para consulta ou referência posterior. Eu desliguei a tela e daí colocou para não ofuscar. Tá ligando. Tá chegando? Uhum. Maravilha. Daí vou aproveitar para falar um pouco o que a gente preparou aqui. Vamos ver se dá tempo para fazer tudo isso, né? Eu trouxe vários instrumentos, nós vamos fazer uma vivência, né, prática vivencial de alguns aspectos da música indiana e já como introdução eu posso dizer que a música indiana ela sempre tem uma dimensão espiritual, inevitavelmente, automaticamente, sempre. Isso é um pouco diferente da música ocidental, que ela tem, aqui o livro, a música ocidental, ela tem também a música sacra, né, de igreja, essas coisas, né, corais, principalmente antigamente. Podemos usar o livro primeiro, Brenda, já, pronto, pode voltar para o início dele.
Mas, ao contrário da música indiana, a música ocidental ela tem muito mais usos não sagrados, vamos dizer assim, né? Isso não é só uma questão cultural ou histórica, isso tem a ver com a própria construção da música indiana, depois vou aprofundar isso um pouco mais. Que é a introdução, pode passar ali, do Nada Yoga, só para realmente mostrar para vocês. Aqui tem a questão, né, do Shapta. Né? Shapta é uma outra tradução de som, mas já mais direcionada à fala, à voz humana, né? Shapta. Né? Okay? Aqui tem esse depoimento, nada é som. Nada nesse caso é o nat, né? Não o português nada de zero. Né? É som, é a vontade de Brahma. Havia um satsankalpa, uma vibração, ou spanana surgiu. Veio a vibração do Om. Isso é Nat. Nat é Shiva Shakti. Eu já vou explicar isso no segundo esquema aqui. A união e relação mútua de Shiva com Shakti é Nat, é o som, é a vibração, na verdade. Se pensar sempre vibração e por trás consciência, né, é fácil acompanhar esse raciocínio. A união e relação mútua de Shiva Shakti é Nat. Nat é ação. Isso tem a ver com as questões dos gunas. Não sei se vocês já falaram sobre os gunas tamas, rajas, sattva. Né? Ação é rajas, ok? Nat significa som, que não é o som grosseiro captado pelo ouvido. Nat é o aspecto mais sutil de Shapta. Nat se desenvolve em Bindu. Bindu é o ponto para o qual converge, do qual se expande o universo. Né? Isso é outra filosofia indiana, mas na verdade a física mais moderna confirma isso, que tem ciclos de expansão e implosão do universo. Né? Ok? Nat é o primeiro estágio emanatório na produção do mantra. Ou seja, o sutil, essa energia que está por trás de tudo, vem antes da gente vocalizar o mantra. Mas a gente se conecta nessa cadeia do sutil para o denso, ao externalizar um som. O segundo se chama Bindu. Nat e Bindu existem em todos os Bija Mantras. Bija Mantras são aqueles mantras de semente que vocês estavam estudando chakras, né? A Ana me contou, né? Então, daí tem os Bija Mantras, né? Mantras semente, que são sons, na verdade, né? Relacionados com os chakras. E Nat é aquele aspecto da Shakti que evoluiu em mim. Bom, vai muito longe, aqui podemos passar só para ver. Né? Tem o som grosseiro, Vaikari, o som mental, Madhyama, e o som visualizado, Pashanti, e o som transcendental, que é Paranat. O que é isso? O som mental, Madhyama, a gente pode lembrar de uma música e a gente parece que ouve a música dentro da cabeça. Esse é o som mental. Né? O som visualizado, né, já tem menos a vibração da luz, a frequência da luz é mais alta que a frequência do som. Certo? A luz é em kilohertz, né, na verdade, né? E o som é hertz, ok? Kilohertz, megahertz, as frequências vão acelerando. Né? E o som transcendental, o Paranat, é esse que é só por trás de tudo. Né? É a vibração cósmica não física, mas bom, é tudo complicado. Não física porque na verdade faz parte. Né? Ok. Vamos seguir o próximo. Aqui tem algumas explicações sobre esses 3 níveis, mas para a gente não demorar muito, podemos continuar. Vocês podem ler isso tudo em casa. A questão, já expliquei um pouco essa questão do universo e a vibração, e a meditação no Nada Yoga, né? Que tem a questão dos chakras e aqui tem a questão do Om, e todos os tipos de yoga, né, tem em comum com os sons, né, com a invocação, por exemplo, do mantra. Podemos continuar mais um pouco. Né? E tem os mantras. Né? Tem, por exemplo, aqui alguns exemplos, Saguna Mantras, né? Om Ganapataye Namaha, né? Om Namah Shivaya, Om Namo Narayanaya. Né? Uma forma de usar invocação de sons que tem um tema, por isso Saguna. E o próximo são os Nirguna Mantras, que não tem mais
uma associação com o conteúdo. Aqui tem esse Om, né, que é Brahma ou Soham, por exemplo. Né? Soham, eu sou aquilo. Né? So é aquilo. Aham, eu sou, em sânscrito. Né? São mantras sem forma, se você quiser. Né? Sem deidade, né? Sem deidade. Isso, por exemplo, né? Deidade. Né? Sem um simbolismo visualizável facilmente, vamos dizer assim. Né? Ok? Vamos, Nada Yoga, aqui tem os kirtans, né? Vocês já fizeram ou vão fazer o kirtan? Fizemos um kirtan no primeiro Legal. encontro. Hoje, se dá tempo, no final podemos fazer um pequeno mantra também. Então vamos continuar, vai para música e Nada Yoga, né? Música indiana, aqui alguns instrumentos. E agora, o que eu falei antes, a música indiana sempre tem a ver com a dimensão espiritual. Por quê? Porque na música indiana, ao contrário da música ocidental, não se usam harmonias, né? Não tem acordes, tipo violão, né? 3 notas, rim, né? Sei lá, dó major, né? Essa estruturação em acordes e que vai mudando, né? Inclusive as diferentes escalas, né? Um blues, por exemplo, bi, ba, bum, bum, bum. É o 2-5-1. Tem 3 acordes, na verdade. Né? Okay? Na música indiana não tem a alternância de harmonias. Só tem ritmo e melodia. Mas a melodia continua sempre dentro da mesma escala. Não vai do dó para o fá, por exemplo, e volta. É sempre dentro da mesma escala. Nós vamos fazer uma vivência de um raga, né? Aí vocês vão entender um pouco melhor isso. Na comparação, eu vou dizer assim, a música ocidental, ela é mais parecida com fogos de artifício. Assim, tum, tum, tum. Ai que bonito, ai que legal. Né? Todos os povos têm música, a gente não sabe por quê, mas né, algumas culturas têm música que você à primeira vista vai achar um pouco estranho, ou nem vai identificar como música, né? Essas coisas assim, tem piadas inclusive sobre isso, né? Quando uma orquestra sinfônica ocidental tocou no Japão, depois perguntaram qual parte, para o músico oriental, qual parte que ele mais gostou. Aí ele disse, a primeira parte, quando estava afinando os instrumentos. Que tem aquela coisa que para nós é cacofonia. Ok? Então a música tem aspectos culturais fortes, mas todos os povos têm música. E eu vou arriscar uma explicação por quê. Né? Claro que muitas formas da música, da expressão musical, têm um contexto ritualístico no início. Né? Os instrumentos mais antigos são flauta e tambor. Flauta é um osso furado e soprar, né? Ou bambu, alguma coisa assim. E tambor é bater num pau de madeira, na verdade, né? E depois ampliar com um couro esticado, alguma coisa assim. Né? E muitos desses inícios musicais têm uma conexão com o contexto ritualístico, vamos dizer assim. Mas posteriormente, a música também tem efeitos culturais de criar uma identidade coletiva, vamos dizer assim. Cantar a mesma música, por exemplo, une, né? Até hoje, o estádio de futebol, né? Continua a mesma coisa. O nosso cérebro, quando lida com música, ele tem um benefício, vamos dizer, né? De exercitar a percepção. Por exemplo, quando você tem uma música, você, entendi, algo se repete, a estrutura ficou clara, é legal, gostei. Essa estrutura é assim assada, conheço, consigo me conectar. Depois, essa estrutura muda, que legal, algo novo. E depois, essa estrutura volta para o início, que bom, estamos em casa de novo. Né? Então, o nosso cérebro cria uma afinidade com a progressão da música, na verdade. Né? E daí tem dinâmica de pessoas que escutam muita música ou que fazem música, estudam, aprofundam música, começam a valorizar a música cada vez mais complexa, mais sofisticada, né? E aquele bastante tão básico não satisfaz,
porque justamente esse mecanismo não funciona mais, né? Aí você vê a pessoa gostar de jazz, gostar de música, sei lá, moderna, né? Clássica, erudita, dodecafonia, e cada vez coisas mais malucas que a maioria das pessoas vai dizer, isso não é música, né? Mas o motivo disso é justamente essa interação do nosso cérebro na percepção de padrões, da criação de padrões. Pois bem, então a música ocidental ela tem essa migração entre diferentes escalas, né, para criar os fogos de artifício, vamos dizer assim. A música indiana ela só usa uma escala numa peça. E ela é mais ou menos como se fosse uma mandala, que tem um centro. Esse centro está sempre presente. Ela faz um desdobramento, uma variação bastante interessante com o recurso reduzido, como por exemplo na poesia, né? Na poesia você usa rimas métricas, que é uma limitação, né? É uma limitação autoimposta. E a música indiana ela só usa sempre uma escala e ela sempre volta para o centro, o mesmo centro que está presente em tudo, sempre. Essa dimensão faz com que a música indiana ela tenha uma afinidade com o focar, se conectar. E isso é interessante mesmo na música indiana moderna, Bollywood, essas coisas assim. Vocês vão ver que todas as músicas seguem os ragas milenares, que são essas formas de organizar uma escala de 7 notas. Mas de Bollywood? Tudo, Bollywood? tudo. Né? Você vai ver qual é o raga, né? Ok? Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, comentários, pode interromper sempre. Pode comentar, pode falar. Tá? Então, essa é uma diferença bem interessante que à primeira vista a gente não se conecta muito, mas provavelmente vocês já sentiram que música indiana tipo toca um pouco diferente, né? Tipo, uau, que é isso? Que som lindo, ou que diferente, ou que profundo, sei lá, né? O motivo está nessa construção. Vamos para o outro documento, Breno. Aqui tem o esqueminha básico da filosofia Samkhya. Samkhya significa enumeração em sânscrito. Samkhya é uma das escolas, né, de pensamento na Índia antiga. Né? Os darshanas, são 6 darshanas. Né? Yoga é outra. Né? O Samkhya ele se conecta com a análise dos elementos da realidade, basicamente falando. E o que antes estava falando como Shiva e Shakti, aqui está como Purusha e Prakriti. Ou seja, é um modelo dualista que tem algo abstrato, não manifesto, essa consciência que a gente falou, né? E aqui tem Prakriti, que é ainda não manifesto, mas é algo que depois começa a entrar em estado manifesto. Aqui está Triguna, né? Que ao mesmo tempo os 3 gunas, né? Tamas, Rajas, Sattva, em equilíbrio, vamos dizer assim, né? E depois vem esse caminho da individuação, né? Mahat é a matéria da onde nasce o espírito individuado, né? Buddhi, intelecto superior, Ahamkara, que às vezes a tradução que é dada é o que produz o ego, né? E daí nós já associamos algo como negativo, feio, ego não, a gente fazer para desfazer o ego. Na verdade, Ahamkara é o que constitui a mônada, o sujeito. Né? Ahamkara, sem Ahamkara, o nosso corpo físico se desfaz, não tem mais. Né? A saúde física depende disso, o que constitui a nossa encarnação, né? O Ahamkara. Aí tem o Rajas, né, que conecta e intercala, né, os 2 outros aspectos, o Sattva mais sutil e o dos Bhutas, Mahabhutas, dos elementos mais densos, né, e aqui em cor de rosa é a realidade manifesta, né, e aqui em roxo a não manifesta. Aí temos Manas, que é a mente que conecta, na verdade, com o mundo externo. Nós temos os órgãos de cognição, né, de percepção, e nós temos os órgãos de ação. Não se preocupe com os nomes agora, né, mas o que eu quero mostrar é que tem uma conexão aqui entre o ouvido, a fala
o som e o espaço. Né? Porque a Índia tem 5 elementos na Índia Antiga. Na China também tem 5 elementos. Né? Para nós é um pouco estranho, terra, água, fogo, ar, claro. Mas o que é esse Akasha? Né? O que é esse Akasha? O espaço, às vezes traduzido como éter, para nós não fica muito claro. O que é éter? Éter, a gente pensa numa substância química que era usada antigamente para anestesiar a pessoa numa cirurgia, né? Mas não fica muito claro. Espaço significa que é onde os outros elementos se manifestam. Sem o espaço, os elementos não têm onde se manifestar. Né? E claramente tem aqui também uma questão de mais denso, mais sutil. Né? O espaço onde os outros elementos se manifestam é o mais sutil. Okay? E esse está relacionado com o som. E esse está relacionado com o ouvido. Então, por isso, né, por causa do espaço, a conexão dos elementos densos, né, a conexão menos densa, a conexão mais sutil, aí é uma ponte de fazer a subida, vamos dizer assim. Né? Não sei se faz sentido o que estou falando aqui. Okay? Do mesmo jeito, por exemplo, que a respiração no yoga, pode desligar a prenda, já deu de teoria. A respiração no yoga é um processo muito chato, por vários motivos, não só pela questão física, né, de trazer energia, prana, para o corpo, mas também porque a respiração, por exemplo, é um processo físico que ao mesmo tempo é acessível para o nosso sistema nervoso vegetativo e não vegetativo. Né? Nós podemos inferir na nossa respiração e ela ao mesmo tempo automaticamente. Ela é acessível ao consciente e ao inconsciente, mesmo sem como continua respirando. Então ela é uma ponte entre o consciente e o inconsciente. A respiração manifesta os seus estados menos conscientes, por exemplo. Né? E ao mesmo tempo a respiração é uma forma de se conectar com o presente momento. Por quê? Porque o presente momento é muito fugaz. Quando você pensa, agora já é passado. Ou você pensa, o próximo agora eu vou pegar. Mas aí está no futuro. O agora nunca, né? O agora não existe, é muito, muito difícil. Mas a respiração, se você foca na sua respiração, você amplia esse presente momento ao ponto de poder percebê-lo. É uma lupa, porque a respiração sempre só acontece no presente, nunca no passado e não no futuro. Você não vai pensar assim, ontem a minha respiração, semana que vem eu vou respirar. Não. Né? A respiração é sempre agora, no presente momento. Né? Então, o foco na respiração é o foco no agora. E sem respiração, o ser humano não produz o som da voz. A respiração é a base do canto, né? O som vem junto. Então, aí já estamos alinhavando vários elementos, né? Porque essa afirmação do yoga do som, né? Não é só uma maneira de falar, vamos dizer assim, né? Tem algo por trás. Ok, com isso vou encerrar mais a parte teórica. Não sei se vocês têm dúvidas ou perguntas aqui. Como eu falei, né? A Ana ou a Brenda vão mandar para vocês esses 2 documentos, né? Daí vocês podem conferir mais aqui em casa depois. Mas se tiver dúvidas, perguntas, comentários, podemos já perguntar agora. Tudo claro? Mais ou menos, tem vários tipos de claro, né? Na verdade, foi uma explanação assim bem ligeira, digamos assim, mas deu para perceber como eu também não sou músico, mas eu sou adepto da música, gosto de música. Já toquei alguns instrumentos. Eu deixo parar para pensar que na música indiana não tem notas. Também não sou um ouvinte assíduo de música indiana, mas realmente, como você falou, que toca de um outro jeito. Quando a gente recebe de um outro jeito. E a analogia que tu usou para explicar o que seria a música que a gente conhece como música, digamos assim, fogos de artifício. Achei muito assim, interessante essa maneira de tentar traduzir um pouco o que seria a música no Ocidente. Eu não vou desvalorizar, fogos de artifício são lindos. Né? São momentos eu gosto
opostos. Eu né? gosto de música indiana, mas a brasileira, pra mim, tá em primeiro lugar. Ótimo. A né? música brasileira, MPB, Claro. é a melhor do Como mundo. eu falei, a música ela cria uma identidade coletiva, cultural também, né? Ótimo. Né? Mas é só apontar os mecanismos, vamos dizer assim, né? Que estão relacionados com diferentes abordagens, né? No uso do som. Né? Ok? Então, vamos dizer, não sei se você vai concordar comigo, mas no forró é mais difícil pensar em algo meditativo, né? Você, Sim. Opa! Né? Você vai ter uma experiência vitalizante, né? Você vai ficar, de repente, uma semana inteira depois de uma forrosada gostosa, você vai ficar assim, luminosa. Aumenta né? mais a sua energia, parece, Isso, né? Que é uma música animada, assim. Isso. Mas a música indígena brasileira é meditativa, né? É mais meditativa, concordo. Né? Que aquela música indígena que às vezes é meio monótono, assim, né? Que isso é chato, já conhece, já pode parar. Né? Por quê? Porque nós estamos condicionados a esperar de uma experiência musical algo assim que diverte, né? Que distrai, ok? Muito bom, muito bem. O som, né? Nós temos, a Ana também tem, eu trouxe a minha tigela de som, né? Por exemplo, aqui nós temos um som dentro da matéria. Essa é uma matéria densa, um metal, na verdade 120 metais. A liga dessas tigelas cantantes, né, em inglês singing bowl, que são tibetanas, na verdade, elas são feitas à mão até hoje, numa técnica que é meio milenar, e tem vários sons dentro. Tem esse grave, mas a gente já percebe que tem mais 2 oitavas. Tem uma média, vamos ver se ele se manifesta. Está querendo sair o agudo. Vamos ver. Está ouvindo o agudo? Agora tem os dois. O intermediário e também a gente pode fazer só agudo. São os harmônicos, né? Os harmônicos são as notas que vibram junto quando você toca uma outra nota. Esse conceito de harmônicos é muito importante na música indiana. Os harmônicos são aquilo que vibra junto com algo que, vamos dizer, excita essa vibração. Isso, de novo, é uma ideia que é bem interessante em termos espirituais, no sentido que nós estamos sendo excitados por algo que está para trás. A nossa vibração, a nossa luz,
ela vem de algum lugar. Ela não vem de dentro da gente. Ela está conectada com uma fonte, com uma origem. Eu vou mostrar esse instrumento aqui, né? O Esraj, que é um instrumento indiano antigo. Como é o nome mesmo? Esraj. Esraj. Ele mostra muito claramente também essa história dos harmônicos, da vibração que entra em ressonância sem ser tocado diretamente. Vou usar um acompanhamentozinho aqui. Acho que eu vou mostrar o teu pé. Oi? Acho que eu vou mostrar o teu pé. Mostrar o meu pé. Tá apoiado. Me ajuda a tirar o harmônico. Aqui. Esse instrumento é a cópia digital da tâmpora, né? Tâmpora é aquele que estava no livrinho que só toca sem trastes, não toca notas, toca só, não toca melodia, toca só essas notas. Não sei se vocês, até vou parar de novo aqui. Não sei se vocês conseguem ver. O mesmo conceito que a gente estava aqui dos harmônicos, ou seja, aqui embaixo tem as cordas harmônicas. Nunca ninguém toca nelas, mas elas vibram junto. Elas são excitadas pela vibração que está aqui, mas sem conexão direta. Essa é a questão dos harmônicos. Dá para perceber que todos os sons estão dentro de cada som. Então, essa ideia que algo é tocado por algo, que essa conexão do denso com o sutil é
bastante interessante quando a gente volta para o nosso tema, o yoga do som, que parece uma coisa aparentemente, como assim yoga do som? Todo mundo pensa yoga asana, ou até meditação, tá legal, né? Posso fazer uma pergunta? Claro. Tá. Ela não tem escala, como tu estava falando. Não tem escala, Ela tem escala. não tem acordes. Ela não tem acordes. Isso. Tá. Porque tem as notas. Sim, tem notas. Seria Sim, reproduzir sim. um Você poderia, né? Em sânscrito tem outros nomes, né? Tem sa, re, ga, ma, pa, tha, ni, sa, mas é igual do, re, mi, fa, sol, né? Ok? Né? Os nomes não mudam, tem escala. Ah, ela tem escala. Tem Ela escala. não tem Acordes. Não tem acordes. acordes. Acordes é a combinação de 3 notas que toca sempre junto. Entendi. Né? Tem uma pequena diferença. Na Índia tem nos svaras, que são as notas, né? Tem 22 shrutis, que são microtons. Né? Aquela coisa de fazer esse deslizadinho, né? Que é mais do que os meios tons na escala ocidental. Na escala ocidental temos as 7 notas, né? E tem no total 12 diferenciações, né? Com os semitons. Okay? Na Índia usa 22, né? Que não são semitons nesse caso, né? São diferenças menores ainda, né? Okay? Microtons, às vezes chama. 22, a divisão é mais complexa, né? Essas oscilações, vocês devem ter ouvido o canto indiano, né? As cantoras fazem essas inflexões de voz, né? Que vai ao redor da nota um pouquinho assim, né? Okay? Que é diferente do ocidental, que você pode até fazer um trêmolo, né? Né? Que é uma oscilação da intensidade, na verdade, do volume de voz, que é diferente. Na Índia faz o eu não sou cantor treinado na música indiana, mas faz um né? Vai uma oscilação da frequência, que na verdade são esses microtons, né? Ou seja, tem uma certa sofisticação ali e tem inclusive filme bonito. Como é que chama esse filme que passou recentemente sobre um estudante de canto indiano? Esse que eu tava te falando. Muito, Eu não lembro o nome muito também, bonito o mas filme, é muito bom. né? Que ele estuda 40 anos, né? E o guru não dá autorização para ele se apresentar em palco porque ele não acerta. Exato. Né? Porque nós vegetarianos. Isso, né? Então, isso é bastante complexo, vamos dizer assim, né? E com isso vamos passar para o próximo instrumento, que é esse aqui. Levanta para mim, Não consigo entender nada. Canto. que é o harmônio. Agora sim vou usar a tâmpora digital. O harmônio, né? Olha o nome, harmônio. Ele é um instrumento ocidental que foi levado para a Índia pelos missionários cristãos, na verdade protestantes. Que o harmônio era um mini órgão de igreja, que era com uma mesinha, na verdade, como se fosse, sei lá, uma mesa de costurar, um pedal embaixo que acionava o fole, sabe? Que é aquela singer ali que pedalava embaixo para acionar a máquina de costurar, né? Então, o harmônio é um instrumento do século 17, 18, e que os missionários protestantes da Inglaterra levaram para a Índia, né? Para acompanhar o canto, né, litúrgico da missa, né? Okay? Na Índia, né, tudo é sentado no chão, não tiveram dúvida, cortaram os pés do harmônio cristão e o fole ficou atrás para assinar com a mão, né? Então, a origem desse instrumento é ocidental, mas vocês percebem que tem uma nota pedal no fundo que toca o tempo inteiro. E essa nota, ela está sempre presente. Você nunca se perde dela. Ela está sempre ali. E todas as outras notas são desdobramentos dessa única nota.
presente aqui no instrumento de cordas, a tâmpora, que vai nos acompanhar um pouco aqui. E eu escolhi um raga. Raga é esse esquema harmônico. Tem 120 ragas principais e temos subdivisões, assim, quase 400, ou alguns dizem 1.200 ragas diferentes. Raga é uma escala que é tocada com determinadas notas e em determinada sequência, mas não é uma peça musical. É um pouco parecido com jazz, que você expõe o esquema da escala e depois faz uma improvisação, né? Quando um músico famoso toca ou canta no raga, ele usa esse esquema da escala e depois ele cria a sua improvisação, a sua peça, na verdade, dentro dessa moldura. E o raga que eu escolhi hoje é Vrindavan Saram, que é, os ragas são tocados em determinados horários do dia, né? Tem raga de manhã, raga antes do sol nascer, raga depois do sol se pôr, ragas da madrugada, tem ragas para todas as épocas do ano também e para diferentes contextos, vamos dizer assim. Eu escolhi o Vrindavan Saram, que é um raga desse momento do dia, né, e meio-dia, início da tarde, e um raga que tem como, talvez eu não devesse falar, a emoção que evoca. Vamos ver se vocês se conectam e depois nós vamos cantar um pouco esse raga, né, juntos. Esse raga somos as 5 notas. Agora podemos usar acompanhamento aqui para fazer um pouquinho de ritmo. Vou mostrar as notas. Sa,
Então, isso é o esquema do raga. Não é uma peça. Não fiz nenhuma composição minha. Eu só mostrei para vocês o que esse esquema de notas, vamos dizer assim, outro sinônimo para raga, oferece. A matéria-prima. E qual a impressão que dá essa combinação de notas? Como é que vocês sentiram? Qual é a atmosfera? É triste ou é alegre? Associações, o que vocês sentiram? Harmonia. Que mais? Harmonia? Bom, harmonia. Que mais? O que associa? Vamos ver, né? A emoção do raga, né? Se a gente conseguiu passar para vocês as sensações. Eu vou repetir só as notas, né? Agora já botei um pouco de ritmo, né? A música de Bollywood é animada, até mais que forró às vezes, porque acelera pra caramba no final, né? Quais são as associações do clima, vamos dizer assim, do sabor ou da emoção que vocês sentiram? É diferente, né? Você tocando sozinho, aqui com o acompanhamento. Sim. E a voz. Sim. Com a voz, claro, não ficava sempre a mesma, né, o mesmo tom, a mesma altura, e eu acho que, pelo menos para mim, chegou num momento uma coisa que ia e voltava, mas eu acho que muito por causa da voz, da entonação. Sim. E um pouco místico, porque eu também, então, acho que ninguém aqui está muito acostumado a escutar esse instrumento. Sim. Então me soa como algo místico, assim, você fecha os olhos e escuta só você tocando mesmo. Esse é o efeito, qual é o nome? Gustavo, esse é o efeito de mandala que eu falei antes, que o centro está sempre presente. Então, se eu fecho os olhos e escuto, só você acompanhado, parece que tipo uma coisa mística. Parece você entrando num lugar que é desconhecido e tá explorando e não sabe pra ir. Parece algo sombrio. Eu também. Quente. Eu fiquei com o coração bem quente. Quente, ok. Quais emoções que conecta? Imagina um filme Bollywood, né? Qual é a trama? Ele tem, parece aquela coisa lembrou a família Addams, não tem aquela musiquinha assim. Que outras associações? Eu tive uma sensação assim de, como é que eu posso te dizer? Parecia um cântico devocional de uma jornada, assim, como se tivessem pessoas fazendo uma travessia, sabe? E de alguma maneira, meio nada a ver, mas pra mim me lembrou muito a Hanuman Chalisa. Aquela coisa, aquela cadência, é como uma jornada. Sim. Eu não sei do que você está falando. Já vou revelar, mas eu quero ler um pouco as impressões de vocês. O que mais? Associa com o quê? A emoção. Ou adjetivos. Vamos colher alguns adjetivos. Eu tava numa feira e tava tipo assim, coisas acontecendo. Bastante atividade, pessoas. Energia. Eu vou dar opções para vocês. Claro ou escuro? Escuro. Vamos votar. Convecção também é claro, quem levanta a mão, quem sentiu mais algo luminoso, ok? Escuro? 2 pessoas, ok. Bom, eu já falei que é um raga do início da tarde, dia, né? Não é raga de noite. Quente ou frio? Quente. Opa! Tá vendo? Tem já associações, evoca determinadas emoções, né? Esse raga Vrindavan Sarang, ele tem a ver com a emoção básica que é Shringan, que é amor profundo, amor absoluto, amor total, assim, né? E claro que tem uma coisa mais
melancólica, mas também tem uma coisa assim, poderosa, assim, né? No final, principalmente, as últimas, né? Okay? Então, é um raga que é atribuído a Krishna e Radha, né? Que tem essa questão, né? Do amor absoluto, né? Da conexão luminosa, vamos dizer assim, apesar de ter um fundo por trás que é né? Nebuloso ou profundo, vamos dizer assim. Okay? Maravilha, bem isso. Né? As composições que se fazem depois com isso, nossa, muitas, né? Muitas músicas de Bollywood desde os anos 30, 40, fiz uma pequena pesquisa, anos 50, 70, 2000, continuam usando os mesmos ragas em determinados momentos da trama. Por um amor revelado. Isso. Foi uma grande paixão. Tô declarando o amor. É muito interessante, ok? Deixa eu ver como estamos no tempo. Tipo novela da Globo. 10 minutos, ok. Vamos mudar um pouco o filme. Vamos fazer uma coisa agora. Isso foi melodia. Não é claro que tem um pouco de ritmo, principalmente no final acentuei um pouquinho, fiz umas síntopes ali para dar uma energia de uma peça musical. Mas vamos olhar agora para o ritmo. Na verdade, as notas musicais já são pura matemática. Acho que vocês sabem disso, né? As notas são múltiplos de frequências e as notas que a gente percebe como puras, certas, claras, né? Harmoniosas, né? Elas são justamente o múltiplo de frequências exato. E quando alguém desafina, a multiplicação não funcionou, vamos dizer assim, né? Então, a nota, você pode ver, tem vídeos na internet, né? A corda que vibra para a nota Lá, para Fá, né? Aí é um outro padrão. Quantas vezes a oscilação se repete numa nota, por exemplo, de violão, né? Tem com câmera câmera lenta extrema, né? 2.400 frames por segundo, aí você vê realmente as figuras geométricas que se formam na corda quando ela produz o som. Quando a gente olha com o olho normal, não percebe isso, né? Os padrões que formam, né? São subdivisões matemáticas, né? Das frequências, ou seja, o som, melodia que a gente conhece, já é, na verdade, matemática. E muito mais ainda o ritmo, né? Nós vamos fazer juntos. É uma técnica indiana de ritmo e pode ser encarada também como uma meditação, inclusive cantar raga, né? A gente poderia ter feito cantar em pergunta-resposta, vocês cantarem comigo, é uma prática meditativa também, né? Não só você tocar, mas também fazer essa prática, né, de pergunta-resposta com ragas, ótimo, é uma meditação. Todas as meditações têm uma questão de ter algo que precisa manter o foco, mesmo fazendo uma repetição de Japamala, por exemplo, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah... Aí você tem a contagem das contas, para você não se perder, para não entrar no piloto automático totalmente, né? Você passa Japamala, não sei se a Ana já fez. Ainda não, vai ter. A gente já fez um meio de... Né? Então, o segredo da prática meditativa é ter algo que ajuda a esvaziar a mente e ao mesmo tempo manter o foco, que é uma contradição, né? É uma contradição, né? Mas isso justamente cria o efeito meditativo, né? Está ao mesmo tempo com a mente vazia e totalmente presente. Esse é o truque. E eu vou fazer uma experiência com vocês que com ritmo. A técnica mais popular no sul da Índia chama Konakol, se vocês quiserem pesquisar na internet. Funciona assim, nós vamos ter, olha só a analogia, vamos ter um ritmo básico que vai estar sempre presente, ó, que nem o sal, a nota que está sempre presente. Pode fazer junto comigo. Vamos fazer bem, vai começar. Você está acelerando já. Os ansiosos estão ligando. Esse ritmo é bom você fazer com o corpo também, não só com a mão. A gente pode até subdividir ele. Ok? Nós vamos usar sílabas
Pode continuar. Nós vamos usar poucas sílabas para criar ritmos. Aqui temos uma batida, né? Nós vamos usar a sílaba Ka, Ka, Di, Mi. Pode fazer junto. Ka, Ka, Di, Mi. Ka, Ka, Di, Mi. Vocês. Tá, Ka, Di, Mi. 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 Depois nós vamos ter o tá, ki, tá. É só. Mais que isso não precisa, né? Ok, vamos de novo. Tá, Ka, Di, Mi. Vocês. Não acelera. Agora vamos colocar duas notas em cada batida. Vai ser assim. Cadimi, 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 cadimi. Ah, eu botei 4, desculpe. Matemática não é muito forte. Vamos começar com uma nota em cada batida. Di, mi. Duas. Ka, di, mi. Ka, di, mi. Ka, di, mi. Ka, di, mi. Ok? Duas. Ufa. 4 que a gente fez antes é fácil, né? Só duplicando, né? 1 duplicou é 2, 2 duplicou é 4. Lembra? As notas do som são múltiplos, exatos. É a mesma precisão da afinação da nota. Aqui a gente precisa para não destoar do ritmo. Ou seja, é a mesma coisa, no fundo é a mesma coisa. Vamos dar de novo. Vocês. Ka, di, mi. Ka, di, mi. Vocês. Ka, di, mi. Ka, di, mi. Ka, di, mi. Agora 4. Cadimi, 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 cadimi. Duas. Cadimi, cadimi, cadimi. Uma. Ok, muito bom. Até aqui, ótimo. E ó, o que provavelmente vocês perceberam que o ritmo básico começa a ficar mais forte quando a gente coloca mais coisa em cima. Lembra alguma coisa? A mandala. O mesmo sempre está sempre ali, mesmo todos os desdobramentos. Ok? Agora vocês foram muito bem, parabéns. Agora vamos complicar. Nós vamos colocar 3 batidas. A gente fez 1, 2, 4, duplicando. Agora vamos fazer 3. Vamos ver até onde chega. Ontem eu fiz até 12. Vamos fazer primeiro 2, 4 e vamos fazer 2. Não, vou começar com 4, depois 2, depois 3. Vamos ver se rola. Com 4. Cadimi, 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 cadimi. 2. Cadimi. Mi. Agora eu vou fazer 3. Mi. Taquita, 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 taquita,
taquita, taquita, taquita, taquita. 4. Tacadimi, 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 tacadimi. 3. Taquita, 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 taquita. 4. Tacadimi, 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 tacadimi. Taquita, 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 tacadimi, tacadimi. Taquita, 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 tacadimi, tacadimi. Taquita, taquita, tacadimi, 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 tacadimi. O 3 é o primeiro desafio grande. Que não é um múltiplo simples. Na verdade, quando você vai multiplicar 3 vezes 4, 12, você cai na mesma de novo. Né? Ou seja, a figura geométrica que cria uma tala perfeita também. Só que demora um pouco mais. O 3, né? Foram muito bem. Podemos tentar o 5? Sim. 5. Sim. Uma batida vai 5. Né? O 5, as sílabas são taquita, taca. Taquita, taca. Taquita, taca. Vamos começar com o 2. Tacadimi, tacadimi, tacadimi. 3. Taquita, 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 taquita. E 4. Tacadimi, 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 tacadimi. E o 5, vai. Taquita, taca, taquita, taca, taquita, taca, taquita, taca, tacadimi, 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 tacadimi. Taquita, taca, taquita, taca, taquita, taca, tacadimi, tacadimi. Taquita, taquita, tacadimi, tacadimi. Taquita, taca, taquita, taca, tacadimi, tacadimi. Taquita, taquita. Uau! Muito bem. O 5 já foi. Vamos fazer o 6? O 6. O 6 é... Não acelera, exatamente. A base precisa manter, né? O 6 é taquita, taquita. Talvez seja mais fácil, que parece um sambinha. Né? Assim, um samba, ok? Vamos começar com o 4. Tacadimi, 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 tacadimi. O 5. O 6. Tacadimi, tacadimi, taquita, 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 tacadimi, tacadimi, tacadimi. O 5. Pera, 5. Taquita, taca, taquita, taca, tacadimi, tacadimi, taquita, taca, taquita, taca, tacadimi. E o 6. Taquita, 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 tacadimi, tacadimi. Taquita, 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 tacadimi, tacadimi. Muito maravilhoso. Vocês estão totalmente encaixados, ok? Podemos puxar um pouco mais? O 7. Vamos fazer 7. Como que vai ser o 7? Taquita, tacadimi, taquita, tacadimi, taquita, tacadimi, taquita, tacadimi, taquita, tacadimi. Né? É um 3 e um 4. Vamos começar com o 4. Tacadimi, 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 tacadimi. E o 5. Taquita, taca, taquita, taca, taquita, taca, taquita, taca. E o 6. Taquita, 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 taquita. E o 7. Taquita, tacadimi, taquita, tacadimi, taquita, tacadimi, taquita, tacadimi, taquita, tacadimi. Uau! O que a gente faz aqui não é nada muito óbvio, porque nós estamos sobrepondo 2 ritmos no cérebro ao mesmo tempo. Na mão é um ritmo reto, e aqui com o 3, 5, 7 é um ritmo, um contra-ritmo. Quebrado. Isso é
o que esvazia totalmente a mente, apesar do foco total. Olha, eu estou vendo muitos sorrisos aqui. Né? Muito bacana. Não esvazia, acho que ocupa tanto que não sobra espaço para mais Isso, nada. Estamos quase no final, ou na verdade já é 1h e... Querem mais? Então, 8 é simples. 2 vezes Takadimi. Né? Chegamos no 7 e agora é Takadimi, Takadimi. É o 2, 4, 8. Sim. A gente pode até começar no 2. Takadimi, Takadimi, Takadimi. E o 4. Takadimi, 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 Takadimi. E depois é o 8. Takadimi, 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 Takita. Não por acaso, esse final já lembra música indiana, não lembra? Quando vem essas tábuas assim, bum, 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 bum. Ah, ok. Né? Tem tudo a ver, tudo a ver. 8 foi fácil, querem 9? 9 é 3 vezes Takita. É um sambinha mais rápido. Vamos começar onde? No 6. Takita, 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 Takita. E no 8. Takadimi, 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 Takadimi. E o 9. Takadimi, Takadimi, Takita, Takita, Takita. Ok. O 9 foi o nosso limite, ó. Maravilha. Detalhe, na música indiana mesmo, os percussionistas, né, e os instrumentalistas precisam primeiro fazer tudo com a boca, que eles vão fazer com as mãos. Porque quando você consegue fazer com a boca, a sua mente tem o esquema fora do corpo. Né? Eles fazem o solfejo, né? Os svaras na melodia, né? Essas notas, sa, re, ga, ma, pa, da, ni, sa. E eles fazem também as sílabas do panacô. O percussionista, mesmo aqueles absurdos solos de tabla, né? Que tem tantos, né? Efeitos, né? Na verdade, tabla não é uma percussão, é um órgão, né? Tem só 2 tambores, mas faz tantos sons diferentes, que é fantástico. E para cada som tem uma sílaba. E os tablistas, ou outros percussionistas, precisam fazer tudo que vão fazer depois com as mãos, primeiro com a boca. E agora voltamos para o meu esquema. O som. O som, né? O ouvido, a voz, o som, o espaço e os desdobramentos. E o nosso cérebro que consegue se sincronizar com isso. E a dança também, né? A dança também tem que falar. Dança também, né? Dança indiana também, tem as sílabas. Né? Tem a sílaba, tem a tala, que vai Tala, exatamente. Tala é o ritmo. Né? Ok. A gente pode cantar um mantra para encerrar? Vocês vão ter outra profissão depois ou não? Tem outras aulas? Não, finalizei. Ok. Então a gente pode cantar um mantra? Eu queria fazer um pedido. Pode. Pedir uma música. Não. Eu acho que antes do... Eu lembro, assim, talvez antes do teu mantra, fazer a gente cantar o Saregama, Padanissa, Saregama, Saregama. Ah, tem esse. Que é tão gostoso de a gente fazer e Vamos. na voz, e eu acho Pergunta que e resposta, isso mesmo. ele é mais... Podemos usar o mesmo raga que a gente estava fazendo antes, não? O Brindavan Sarada. Podem fazer a percussão, né? O ritmo, Ana e Janine. E agora eu vou fazer pergunta e resposta. Eu vou fazer uma vez e depois vocês repetem. Pode começar a percussão.
na hora de vocês assistirem filmes Bollywood, faz a conferência dos ragas. Em geral, né, tem um Wikipédia, um site do filme, aí eles sempre vão alistar quais são os ragas. E depois faz a busca no Wikipédia, né, sobre as emoções de cada raga. Muito, muito bacana, né, conectar com essa coisa. Bom, para finalizar, a gente pode cantar um mantra de Krishna? Pode ser? Eu tenho uma... Pode falar? É sobre os ragas. Yeah. Que me remete aos ragas dveshas, gostos e aversões. Ah, ok. Né? Raga significa emoções, na verdade. Né? Raga é a emoção. E, né? Ragas e dveshas, né? Na verdade, raga e dvesha é apego e aversão. Né? Ragas, no Yoga Sutra, né? Ragas e dveshas é apego, a emoção de querer, na verdade. O apego é definido como a tentativa de alcançar ou manter uma experiência, e a aversão é a tentativa de evitar ou descontinuar uma experiência. Ragas e dveshas. Ambos causam sofrimento, inevitavelmente. Isso é um ensinamento não só do yoga, não só do Yoga Sutra. Por quê? Porque se você quer manter ou alcançar uma experiência, você vai ter o medo de perda ou a frustração de não alcançar ou almejar. E na aversão é a mesma coisa. Você vai ter medo de acontecer algo que você não deseja, ou de não conseguir descontinuar a experiência indesejável. Então, esse apego e aversão, na verdade, é a causa do nosso sofrimento. Né? É claro que o Yoga Sutra diz que a causa do sofrimento é a ignorância espiritual, a vidya. A vidya significa que você não percebe que tudo está conectado, em português, tradução livre. Né? E por que a gente tem o apego e a aversão? Porque a nossa mente, manas, ela funciona na rede de dualidades. Toda a nossa percepção avalia sempre, constantemente, se algo é bom ou ruim. Né? Todos os nossos rótulos de percepção são constituídos pela língua, na verdade. A língua, na verdade, não é só o sistema de comunicação. A língua, em primeiro lugar, é um sistema de percepção. Sem os rótulos linguisticamente constituídos e conectados entre si, nossa percepção é cega, porque a nossa percepção precisa fazer uma projeção mental, né? Manas. Né? E a conexão dessa projeção, desses conceitos, com o que acontece ao nosso redor. Então, sempre temos a tendência de auferir, né? Inevitável. Isso não é porque a pessoa é pouco evoluída, sabe? Isso é básico do ser humano. De auferir uma posição numa rede de conceitos duais, alto e baixo, quente e frio, né? Óbvio que é relativo, né? Por exemplo, 10 graus aqui para ficar sentado com pouca roupa é relativamente frio, mas 10 graus com um sorvete é relativamente quente, né? Uma cerveja é relativamente quente, né? É relativo, mas mesmo assim nós estamos sempre nesse conceito de dualidades, em última análise quero ou não quero. Né? E o medo de não encontrar o desejável, e você não vai encontrar nunca, na verdade, tudo muda o tempo inteiro. Né? E principalmente o medo principal, né? Como a Yoga Sutra ensina, o medo da morte, a Inidesha, né? Nos deixa o tempo inteiro preocupados, né? Aflitos, maior ou menor grau. Né? E a única forma de sair dessa questão, né, de ragas e dveshas é aceitar que as coisas não são boas ou ruins. Elas são as duas coisas ao mesmo tempo, sempre. Mesmo que a gente não perceba. Né? Ter dinheiro é ao mesmo tempo uma bênção ou um castigo. Né? O dinheiro traz muitos problemas que você não teria sem ele, vamos dizer assim. Né? Tudo é bom e ruim ao mesmo tempo. Ou, melhor ainda, as coisas apenas são. Apenas observar isso. Sem a reação emocional, né? Aí que entra a emoção do raga. E essa é a relação com o nome dos
Isso, que cada esquema de melodia, vamos dizer, ou não, melodia é a palavra errada, cada esquema de notas, né, de escala, está conectado com um tipo de emoção. Né? Isso, não sei se conectou. Ao mesmo tempo, clareou um pouco os conceitos. Esclarecer e confundir, como... Mesmo mais diferente. Parece mais uma. Perfeito. Então vamos fazer o mantra. Vamos alcançar o tamborzinho aqui. Esse mantra é Krishna, né? Já que estamos Vrindavan. O Raga Vrindavan Sarang, que é sobre Krishna. Ele é... A letra é simples, né? Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama. Rama, Hare Hare. Todo mundo conhece o ar, né? Se não conhece, começa lento e sempre os ragas também aceleram, os Krishnas também. Pode começar com a Janina.
Namastê. Namastê. Muito obrigado pela presença e participação de vocês. Foi um prazer estar aqui, compartilhar um pouco de coisas com vocês aqui. Dúvidas, perguntas, né? Podem entrar em contato, a Ana tem os meus contatos. Um ótimo curso para vocês. O universo de yoga é muito fascinante, tem muito mais do que asana. Você pode falar das aulas de acro? Ah, tem também yoga acrobático, né? A gente faz umas coisas mais desafiantes. Continua na Federal? Continua na Federal. Sextas-feiras, 18h30 a 21 horas, mas semestre que vem, em agosto, vai mudar para quarta-feira de noite, 18h30 a 21 horas. Yoga acrobático, não sei se alguém já viu. Esse é o dia que a gente tem nossa aula aqui. Vocês fazem acro yoga? A gente tem aula de respiração e meditação, cursozinho. Ah, nesse horário, nas quartas. Tem. De vez em quando a gente faz. De vez em quando a gente faz nas praças, no parque. Aquele que você faz em dois. Não, outro dia eu chamo vocês pra gente fazer juntos aqui. Oi? Né? A gente pode fazer uma vivência de acro yoga com um grupo de vocês. Massa. Boa. É outra parada bem interessante. Tem as redes sociais de vocês? Tem. MJ Weininger. É o meu nome, meu sobrenome é Weininger, né? MJ Weininger no Instagram. Tem só acro yoga, na verdade. Esse é um perfil só de acro yoga. Tem um só de acro yoga? Sim. Só tem um de acro yoga. Não tem um perfil pessoal, assim, só essa turma. MJ o quê? MJWEININGER. É o meu nome. Achei. Achou? Nossa. Muita coisa, né? Nossa. Eu não sei nem virar de ponta cabeça. Não, tem muita coisa. Então tá. Então, um ótimo domingo para vocês. Uma boa formação. Então, excelentes mãos. A Ana Cristina, né, e eu, a gente fez a formação juntos, na verdade. Nós somos Guru Bhai, como chamam na Índia, né? São irmãos, né? O mesmo professor passou conhecimento para ambos, então nós somos irmãos nesse sentido. E ele me ensinou também a tocar meidanga, só aprendi um toque, ele me ensinou 2, só consegui um, sem cantar. Não, tem um mantra que eu cale, eu consigo cantar, eu não sei cantar. Esse Panacol que a gente fez hoje é bom para treinar o cérebro, né? Acro Yoga, qual é o nome? Yasmin. Yasmin está olhando ali, é outro treino, na verdade, para o cérebro, que você precisa comandar mãos e pés totalmente independentes uns dos outros, né? Manter o foco em 4 pontos de apoio ao mesmo tempo, né? É bem bacana, é uma prática que parece à primeira vista uma coisa meio circense, acrobacia, essas coisas, né? De palco, né? Yoga, quando eu conheci a yoga eu pensava, isso aí é acrobacia, isso é circo, né? Para exibidinhos, assim. Não é yoga. Mas depois eu percebi que tem muitas dimensões muito interessantes, por exemplo, a consciência corporal, que a gente faz individualmente no yoga, no acro yoga, é ao quadrado, que você precisa ter consciência não só do seu corpo, mas também do outro, né? Então é uma duplicação, ou mais, na verdade, uma multiplicação. E também tem outras questões interessantes no acro yoga. Para poder se conectar com outra pessoa, precisa estar conectado consigo mesmo. Se você não está conectado consigo mesmo, não consegue se conectar com outra pessoa. Olha que lição de vida que tem isso. E não só mentalmente, mas precisa sentir isso. Não adianta racionalizar, mentalizar. Você precisa estar no corpo, presente, senão não rola, né? E outras coisitas, por exemplo, ação na não ação. Parece que a pessoa que está voando faz piruetas, muito dinâmico. Não, ela tem que estar totalmente rígida. A não ação na ação. E quem faz a base, deita embaixo, parece que não se mexe, só que não. Tem muitas ações sutis, pequenas, nos pés, nas mãos, sem isso não rola. Então a ação dentro da não ação, né? E vivenciar esse paradoxo, vamos dizer assim, né? É fácil falar, mas difícil vivenciar, né?
Então, a Crioula tem questões interessantes. Para falar da história de confiança, medo, sabe essas coisas? Vai longe, é uma terapia. E aí no teu perfil tu coloca quando você dá aula nas praças, assim, não? Tem um grupo de WhatsApp para isso. Aí Em não, Floripa. você tem que se inscrever. A Crioula em Floripa. Se alguém tiver interesse, manda uma mensagem no direct, só para mim. Posso colocar vocês. E depois que vocês terminarem a formação, que daí não vai ter o compromisso na quarta, daí vocês vão estar mais preparados para fazerem a Crioula. Até quando vai a formação? Um ano? Não. São 2 anos. Esse ano termina em dezembro, depois ano que vem começa em abril de novo. Tá. Alguma hora a gente se cruza. Então eu gostaria de agradecer Marcos, colega, meu professor. Ele já montou um grupo aqui, bem no início quando eu abri a escola, a gente montou um grupo aqui, ele ensinou pra gente, para mim, para mais outros professores que estão aí quirtando por aí. E foi muito legal naquela época, né? Foi muito bom. Assim, foi acho que uns 2 anos que a gente ficou ensaiando aqui. E foi muito legal. A gente pode encerrar aqui o nosso encontro também. E com essa visão, né? A gente começou esse final de semana com Tantra, né? Com a arte, a música. Eu queria fazer uma pergunta, prof. Pode falar. O Zumanto falou que esse instrumento harmônico vem do século XVII. Eu com a minha linha do tempo. E antes lá nos Vedas antigos, eles usavam quais instrumentos? O Kirtan usava outros instrumentos. O Estrat é um instrumento de Kirtan e tem um instrumento que chama Sarangi. Sarangi ele é mais parrudo, mais baixinho, Sarangi. E o Sarangi ele exige muita força e ele é com cordas de tripa, de cabra e tocado aqui na raiz das unhas. Você aperta a corda e tem um arco e exige muita força e deforma meio que os dedos, assim, sabe? Cria um calo absurdo aqui, mas ele imita muito a voz humana. Parece uma pessoa, sabe? É muito interessante o Sarangi. E o Sarangi era usado para fazer Kirtan, né, antes da existência do harmônio. O Estrat, na verdade, foi essa lenda, né, que vocês percebem que ele é meio uma mini cítara, né? Parece, né, tem os trastes, tem essas cordas todas. Na China, na antiguidade, era né? Na verdade é o tipo de rabeca sofisticada, né? Nesse sentido da história do arco. E reza a lenda que o Estrat foi criado com cordas metálicas para uma princesa indiana poder tocar, porque ela não podia tocar com as cordas de tripa de cabra, que eram impuras para ela, né? Ela não podia. Então fizeram um instrumento com cordas metálicas e que tem um som mais celestial, assim, né? O Sarangi é mais terra. O Sarangi é muito, muito parecido com a voz humana. Você já... Não. Eu conheço uma pessoa aqui em Floripa que toca Sarangi, mas é muito duro, assim, sabe? No início sangra, essas coisas todas. Né? Onde que a gente pode ouvir mais música indiana em Florianópolis? Difícil, né? É difícil. É que a música indiana, né, pura é muita dedicação, muito estudo. Eu estudei 2 anos com um professor indiano no início dos anos 2000, pelo Skype na época. E é muita dedicação, né? Ele me dava, nossa, aprendi um monte, mas ele me dava muitas tarefas e eu precisava parar de trabalhar para poder fazer tudo que ele me dava de lição de casa, entendeu? Vamos bater uma fotinho antes. Pode ser. Muita dedicação, né? Estudar música indiana mais purista, vamos dizer assim. Então, muita gente faz algo meio crossover, assim, né? Eu, pessoalmente, eu não curto muito.